Olá, eu sou Luiz Costa e nesse vídeo eu vou falar 3 pontos importantes que você deve observar dentro de um acordo de confidencialidade. Olha a descrição desse vídeo, leia essa história e veja, faz sentido para você? Você já vivenciou isso? Ou alguma pessoa que você conhece vivenciou essa história? Ou você chegou perto de vivenciá-la? O que eu quero passar para vocês? Essa historinha que a gente contou aqui embaixo, nesse descritivo, ela é recorrente dentro do mercado. As pessoas elas acabam fazendo, geralmente, os NDAs, né, os acordos de confidencialidade, com altas multas, valores muito altos. Isso é comum em relação às startups. Por quê? As startups elas iniciam, né, em seu early stage zerado, muitas vezes com bootstrapping, com o seu próprio valor pessoal. Só que vai recebendo muito investimento, participa de editais, vão acontecendo várias coisas e ela vai estar em valores astronômicos, milionária, bilionária inclusive. Só que, qual que é a grande questão das startups? Por conta dessa ideação, desse imaginário, ou muitas vezes é porque de fato ela tem esse valor de mercado mesmo, elas gostam de colocar multas muito grandes dentro do NDA. Só que esse é um grande problema, porque o nosso judiciário nem sempre vai aceitar multas extrapolantes, multas muito altas, por mais que você entenda que isso seja justo. Por que isso, Luiz? Porque a gente precisa entender o que nós estamos protegendo dentro do documento. E muitas vezes não fica claro no documento de acordo de confidencialidade. Isso gera um problema. Qual? O nosso artigo 412 do Código Civil, ele dispõe que a multa, ela não pode ultrapassar a obrigação principal. Como assim? Imagine o seguinte, você está vendendo um carro, R$ 100.000 esse carro. E aí, o que ele é? Ele é a obrigação principal, R$ 100.000, o carro, a venda do carro. Então a multa, ela não pode exceder essa obrigação principal, não pode exceder esse valor do carro. O que ocorre é que às vezes eu estou protegendo algo dentro de um acordo de confidencialidade que a multa ela é muito maior. E aí você coloca essas multas, isso pode ser revisto pelo judiciário, você pode ter uma perda. E você vai perder aquele valor, porque você não vai conseguir reaver aquele valor que você estava imaginando que iria receber dentro de uma multa. Tome muito cuidado com isso. Isso pode gerar vários problemas. Então, o que eu deveria fazer em relação a isso? Até porque, vamos lembrar, muitas vezes a startup não sabe ainda o valor daquilo, porque é intangível, é uma ideia, está naquele momento de desenvolvimento, ela não sabe o quanto que isso vai valer. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai lá e coloca umas multas um pouco mais módicas, num valor assim mais congruente, não tão alto. Por quê, Luiz? A gente dentro do Código Civil, também no artigo 410, nesse caso, ele dispõe que eu posso, dentro dessa multa que a gente chama de compensatória, ou seja, vai compensar esse gasto, né, que eu estou tendo, vai compensar algo, ela é vista como uma multa de perdas e danos, ou seja, uma precificação de indenização. Só que aí eu posso, alternativamente, não utilizar da multa e ir logo para essas perdas e danos e apurá-la, para entender qual que foi o meu real prejuízo. Então eu consigo fazer isso. Então ela traz esse tipo de multa como uma forma alternativa. Eu uso ela ou eu posso simplesmente apurar quanto que foi o meu prejuízo. E às vezes isso é muito melhor porque um acordo de confidencialidade ele pode durar anos. E aí, com esse decorrer do tempo, eu vou entender melhor o valor dessa informação, o preço dessa informação. E aí eu consigo apurar ele melhor dentro do judiciário. Agora, se eu já chego de uma vez cobrando determinado valor, isso pode simplesmente não cair dentro do judiciário, e porque eu coloquei às vezes um valor muito extenso. Então coloque multas que sejam ao mesmo tempo instigantes no sentido de tem um valor sim para reaver, e também que vai impossibilitar que a pessoa viole esse acordo, mas que não seja um patamar muito extenso, igual na história que nós contamos, R$ 1 milhão. Às vezes esse valor não faz sentido para a startup nesse momento. Uma segunda questão de multas muito altas é que, se você tem um valor muito alto para cobrar agora no processo, você vai gastar muito mais. Processo não é gratuito, isso eu não estou falando nem do advogado. Para você entrar com uma demanda dentro do judiciário, por exemplo, ou mesmo no processo arbitral, você tem que gastar. E aí, só para vocês terem mais ou menos um parâmetro, uma demanda de R$ 1 milhão, por exemplo, para você iniciar ela no Brasil, dependendo do estado, você pode gastar mais ou menos entre 15 a 20 mil reais. Então é bastante dinheiro para muitas startups, que elas estão naquele momento que não estão conseguindo não estão podendo gastar
não chegaram ainda no seu break-even nem nada. Então, cuidado, porque essa multa, ao invés dela ser um grande facilitador que vai impedir a pessoa de cometer a infração, ou mesmo vai te trazer esse dinheiro caso aconteça, ela vai inclusive te impossibilitar que você vá resgatar esse dinheiro, porque você não vai ter dinheiro, não vai ter o financeiro para iniciar esse processo. Isso vai te prejudicar. E tem mais um terceiro ponto que eu queria passar para vocês. Tome cuidado com as pessoas que vocês vão passar essa informação. Primeiro pergunte, essa pessoa de fato precisa saber disso? Ela precisa saber de toda essa informação, de partes, por que isso? Se você está processando às vezes uma pessoa que ela sequer tem dinheiro naquela pessoa física, a sua multa não vai adiantar em nada, ela ganha, mas não leva. Então você passou uma informação para uma pessoa que ela não tem condições nenhuma e ela vai violar o acordo muitas vezes. E você não vai conseguir fazer nada, você vai gastar muito dinheiro, porque você colocou uma multa alta, né? Vai gastar 15, 20 mil reais, não vai conseguir aquele 1 milhão e o valor que você conseguir, você ainda não vai conseguir executar, porque a pessoa não tem dinheiro. Então faça sempre essa pergunta, essa multa está alta? Ela não está, ela está congruente, eu consigo colocar ela nesse patamar, está legal. Esse valor que eu vou gastar, mais ou menos, para entrar com o processo, caso alguém viole, eu consigo pagar, eu consigo bancar. Essa pessoa aqui que eu vou entregar esse conteúdo, ele é uma pessoa bacana? Vai dar certo? Pense muito bem nisso. Olhe como que vocês vão fazer os contratos, converse com o advogado de vocês, que vai ser a melhor coisa para vocês fazerem um bom acordo de confidencialidade que vai de fato prever as condições, as peculiaridades do seu negócio e te dar uma maior proteção.